nossa conexão, mas já restabelecemos e dando a nossa continuidade aqui, ok? Vamos lá. Como eu disse, para a gente saber o que é o SPDA, nós primeiro temos que entender a característica do raio, certo? Então, vamos lá. O que é um raio? Quando alguém pergunta para você, você saberia explicar, entender e explicar para alguém, para o seu cliente, o que é um raio para você conseguir justificar a instalação do SPDA? Então, o que é o raio? Igual o ímã, do mesmo jeito que o ímã, as nuvens possuem um lado de cargas positiva e o outro de cargas negativas, ok? Como vocês sabem, lados opostos se atraem, lados iguais se repelem. E da mesma maneira é a nossa nuvem aqui. Como vocês podem ver, na parte de baixo está bem mais pesada, a parte negativa carregada e a parte de cima positiva, ok? Essa separação de cargas do positivo e negativo ocorre devido ao atrito entre as moléculas de ar, o vento, certo? E as gotículas de água, do vapor que sobem do solo e quando chegam lá em cima esfriam e se tornam água, então viram gotículas e fica atritando essas gotículas de água com o ar e o vento. E essa agitação, esse atrito, gera as cargas positivas e negativas. As cargas negativas são mais pesadas, então elas tendem a ficar na parte de baixo, elas pesam, vão descendo, automaticamente a carga positiva vai subindo e ficando alocada na parte de cima das nuvens, ok? Essas cargas negativas se acumulam cada vez mais na parte de baixo da nuvem. E elas vão pesando e descendo, essa nuvem vai abaixando, chegando cada vez mais próxima do solo. É lógico, não vai chegar a tocar o solo, mas elas vão ficando cada vez mais carregadas e mais baixas, ok? Esse acúmulo de cargas provoca uma indução eletrostática no solo. Então o solo vai havendo um acúmulo de cargas positivas, ok? Esse efeito é resultado da alta Esse efeito resulta em uma alta diferença de potencial entre o solo e as nuvens. E essa diferença de potencial aqui, ela é isolada por uma massa de ar e vento que fica aqui no meio. Então, temos cargas negativas, cargas positivas, como a gente já disse, cargas diferentes se atraem, então o negativo vai tentar chegar cada vez mais perto do positivo. Porém, temos ar aqui no meio isolando, como se fosse formando uma barreira, não permitindo com que essas cargas negativas entrem em contato com essas cargas positivas. Pessoal, se vocês têm alguma dúvida quanto ao que é a diferença de potencial, o que é carga elétrica, como se comportam, como funcionam, ok? Nós temos um curso de eletricidade básica, tá ok? Tá lá no nosso site. Você pode entrar em contato com a gente para estar fazendo esse curso, que eu explico passo a passo, esclareço as dúvidas, tem exercícios bem didáticos, bem práticos, para vocês entenderem e assimilarem direito. Para você não falar para o seu cliente, tem uma diferença de potencial, tem uma determinada situação e não saber tecnicamente explicar isso, tá ok? Continuando. Quando essa diferença de potencial entre essas cargas negativas, como vocês podem ver aqui, comparado com a imagem anterior, estão se acumulando cada vez mais e intensificando. Quando essa diferença de potencial entre essas cargas negativas e as cargas positivas acumuladas no solo são maior do que o ar, certo? Essa diferença de potencial vence essa resistência do ar e ocorre uma descarga elétrica, ok? Que é o nosso famoso raio, tá ok? Se vocês têm alguma dúvida ainda como funciona essa questão de resistência, corrente, isso aqui, eu explico direitinho, como eu falei lá no nosso curso de instalações elétricas, tá ok? Então, como eu disse, assim que o nosso raio é formado.
Assim que essa diferença de potencial entre a nuvem e o solo vence a resistência do ar. Certo? Mas você sabe me dizer qual a diferença entre relâmpago, trovão e raio? É tudo igual? É tudo a mesma coisa? Como que funciona isso? Você sabe explicar isso para alguém também? Como é que funciona? Então, é isso aqui que nós vamos discutir nesse tópico agora, ok? Como nós já dissemos, nós já aprendemos que essa descarga atmosférica ocorre quando essa diferença de potencial vence a resistência do ar, ok? Então, esse efeito luminoso dessa descarga das nuvens para o solo e atingindo o que tiver no caminho, quer seja uma edificação, quer seja uma pessoa, uma fatalidade aí, infelizmente, certo? Quer seja um veículo, uma nuvem, uma ponte, o que é que seja, certo? Quando essa descarga desce, esse efeito luminoso nós chamamos de relâmpago. Então, quando você vê a claridade, às vezes você pode perceber que a claridade não vem junto com o ruído, certo? Isso tem a ver, para o curso mais profundo, a gente pode explicar como você tem até como calcular a distância do raio, se você vê a luminosidade dele, ouvir o barulho e contar os segundos ou os minutos que você demora entre a luz e o som. Isso a gente consegue, inclusive, detectar a distância que esse raio se encontra. Tá ok? Mas aqui, nesse caso aqui, esse efeito luminoso é chamado de relâmpago. Já o efeito sonoro, o barulho que você ouve, que pode estar associado simultaneamente com o efeito luminoso ou não, é chamado de trovão. Então, quando nós temos o efeito luminoso mais o efeito sonoro, o relâmpago mais o trovão, consequentemente, temos o nosso raio. Ok? Entendido até aqui, pessoal? Qualquer dúvida podem ir perguntando. Vamos lá, essa aqui é uma pegadinha. Vamos lá, vou dar um tempinho para vocês responderem. Vocês podem até ir fazendo os comentários aí no nosso... posteriormente a gente responde isso aí, tá ok? É verdade que raio sobe? Todo mundo sabe que o raio desce, mas ele sobe também? E aí, sobe ou não? O que você acha? Dá o seu chute aí. Pode comentar aí, galera, no nosso chat aqui nos comentários. É verdade que o raio também sobe? É verdade, pessoal. Exatamente. Como nós já aprendemos, a carga positiva está em cima, a negativa está embaixo. Então, essa carga negativa que está embaixo tem a tendência a ser atraída por uma carga positiva. Ok? Essa carga positiva geralmente está no solo. Está aqui embaixo. Consequentemente, na edificação, sendo ela alta ou baixa. Certo? Quer dizer que a edificação baixa também atrai raio, ela também atrai descargas. Não é só edificações altas, não. Por isso que carro, pessoas têm necessidade de serem protegidos também. Ok? Então, se a minha carga negativa está na nuvem e a positiva está no solo, o meu raio vai descer. Certo? Podemos ver aqui, o raio está descendo e atingindo essa edificação. E quando a nuvem de diferente carga chega perto uma da outra? O que acontece? Tenho carga positiva aqui em cima, tenho carga negativa embaixo, nessa nuvem que está mais alta. Porém, nessa carga de baixo, eu tenho mais cargas positivas em cima e negativas embaixo. O que acontece? Há diferença de potencial entre uma nuvem e outra, do negativo de uma nuvem para o positivo da outra. Então, estou vendo um raio descendo e entre uma nuvem e a outra aqui. Ou na diagonal, que seja, certo? Mas no sentido de cima para baixo. Então, o meu raio está descendo. Porém, e se as minhas cargas
negativas ou positivas se comportarem de uma maneira diferente. O que vai acontecer? Meu raio pode subir entre uma nuvem e a outra. Pode ser na diagonal, pode ser na horizontal, ok? Dependendo de onde está o positivo e o negativo e da intensidade de carga elétrica nessa nuvem, no positivo ou no negativo, ela pode subir, descer e se comportar de N maneiras. Pode estar indo num lado e derivar e ramificar e bater uma parte em cima, uma parte embaixo. Tudo depende, certo? Então a gente pode afirmar que raio sobe e também desce. Ok, pessoal? Então, e como se proteger? Qual a proteção que existe disso aqui? Como que nós podemos fazer essa proteção desse sistema? Certo? Pode responder aí, pessoal. O que vocês acham? Como fazer para essa proteção desse raio? O raio para casa é uma e para o prédio é outra? Se eu quiser proteger um monumento, uma ponte, é diferente? Como é que funciona isso? Vamos lá? Então, existe alguma proteção? Sim, existe essa proteção sim. Certo? A proteção é chamada de SPDA. Ok? Traduzindo essa sigla, que a gente chama para-raio grosseiramente, é um para-raio, mas o nome do sistema completo é SPDA. Por quê? É um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, que envolve N situações, certo? E o sistema é muito mais amplo e muito mais complexo do que simplesmente um haste ou uma malha, e nós vamos entender isso agora, daqui para frente, ok? Como funciona o SPDA? Quantos tipos existem? Como dimensionar? Quem pode fazer a instalação de um SPDA? E aí, tem essa dúvida. Você aí que está em casa, você é um eletricista, você pode fazer essa instalação? E aí, galera, o que vocês acham? Vamos lá? O SPDA é um sistema que protege tanto edificações quanto pessoas. E existem basicamente, é um pouco mais complexo que isso, tá, galera? Existem alguns outros métodos, alguns outros sistemas, mas nós vamos falar dos dois principais, ok? Que é a gaiola de Faraday e o mastro Franklin. E também um sistema misto, que fazemos uma parte em Franklin, uma parte em Faraday, certo? Que é o nosso famoso sistema misto. A gaiola de Faraday, o que é? Como vocês podem ver, pessoal, eu não tenho mastro, é um galpão aqui, certo? Provavelmente esse galpão em telha metálica, pode não ser também, mas nesse caso aqui telha metálica. E eu tenho aqui condutores formando uma malha, uma gaiola, certo? Tenho aqui esse aqui de fora a fora e esse passando, cada um deles desce, vai até uma haste fixada no chão e em todo o seu perímetro temos uma malha de cobre que interliga todas as descidas com as hastes. Esse método de proteção consiste em instalar um sistema de captores formado por condutores horizontais interligando em forma de malha, formando uma rede modular de condutores envolvendo todos os lados da área a ser protegida. Pode ser cobertura, fachadas, laterais, o que quer que seja. Criando assim uma espécie de gaiola, formando um campo elétrico nulo no seu interior, pois as cargas se distribuem de forma homogênea em toda a parte externa da sua superfície condutora. Se você tem alguma dúvida do que é campo nulo, o que é campo magnético, mais uma vez lá, galera, pode fazer inscrição no nosso curso de eletricidade básica. Eu explico passo a passo isso aqui para vocês, esclareço dúvidas, dou acesso lá no meu Telegram, certo? Para explicar, esclarecer e ajudar vocês a aprenderem o máximo possível disso aqui, ok? E o método de Mastro Franklin? Esse método de proteção consiste na utilização de um ou mais mastros de captores, de modo que todo o volume da sua edificação fique dentro da sua zona espacial especial de proteção do sistema, no interior de um cone. Então imaginamos que tem um mastro e ele abre um cone de proteção. Tudo que está dentro desse cone é protegido, certo? O dimensionamento por esse método leva em consideração um nível de proteção, a altura da edificação, para obter um ângulo de proteção
E dependendo da altura, pessoal, pode ter 1, 2, 3 ou mais mastros, ok? Quem opta em fazer por esse método, certo? Então, dependendo da altura da edificação, para obter um ângulo de proteção dos captores em relação à posição e à área de exposição analisada, certo? Ou, como vocês podem ver, um misto, já deve ter visto muito por aí, tem um mastro Franklin no meio, e como o cone não cobre a área completa do prédio, por uma área ser retangular ou muito grande, em metade do prédio é feita a malha, a gaiola de Faraday. Então temos um mastro Franklin para cobrir a abrangência maior, a área de caixa d'água, ou o que quer que seja, e nas áreas fora do cone, completamos com a gaiola de Faraday, o que é possível também, tá certo? No nosso curso mais específico de SPDA, vamos falar sobre isso aqui, tá certo? Mas qual é o melhor? Mastro Franklin ou gaiola de Faraday? Qual que vocês optam mais em fazer? Quando você vai fazer instalação de um determinado prédio, você faz pelo Franklin ou você faz pelo Faraday? E aí? Não existe um determinado sistema melhor ou pior. Tudo bem, pessoal? Não dá para dizer e afirmar, esse é melhor que aquele. Tá ok? A norma que determina essas especificações do SPDA é a NBR 5419, que foi reformulada em 2015. Eu vou fazer um vídeo especificamente falando sobre o que mudou da norma de 2003 para 2015. Então fica ligado, acompanha aí que eu vou discutir isso aqui, explicar para vocês. Por que a norma foi de 50 para 350 páginas? O que mudou? O que facilitou, dificultou a vida do instalador? Como é que é? Vamos falar sobre isso aqui posteriormente, ok? A NBR 5419 determina as especificações que o projetista deve efetuar e os cálculos e considerações sobre a estrutura em questão, e também sobre as estruturas vizinhas, linhas de energia e telecomunicações ligadas à edificação em si, e a incidência de raios e a localização geográfica, certo? Então, a gente sabe que, por exemplo, Ribeirão Preto tem uma incidência de SPDA diferente de Recife, por exemplo. Estamos falando de duas cidades e estados bem distintos, São Paulo e Pernambuco. Qual tem mais incidência de raios? Dois prédios com a mesma característica, a mesma altura, o mesmo tamanho. Um foi construído aqui e a construtora fez o mesmo lá em Recife. É o mesmo SPDA dos dois? Não é, pessoal. A gente vai explicar para vocês, vocês podem entender que não vai ser a mesma situação. Por quê? Cada uma depende de prédios vizinhos, questão de árvore, questão de incidências de raio por ano naquela região. Então tem uma série de situações aqui que a gente vai explicar para vocês, vocês vão entender com o passar do tempo. Você tem toda a competência, você tem toda a condição de aprender, se formar, estudar e ser um especialista em SPDA na sua região. Não importa onde seja, ok? Então, o que significa isso? Como eu disse para vocês, cada caso é um caso. A gente não pode padronizar, não. Todo predinho é mastro, todo predinho é Franklin. Vamos fazer... Eu quero ser instalador de para-raio, então eu vou fazer a cada 2 metros, a cada 5 metros uma descida para garantir. Não é assim, pessoal. Ok? Em um SPDA novo ou antigo, deve ser feita a análise de risco. Esse documento de análise de risco, quem determina ele é a norma 5419, NBR 5419, dá todas as características do que deve ser, como deve ser composta essa análise de risco. Ok? Então a análise de risco vai determinar quantas descidas, qual a bitola da descida, como deve ser feita a malha, quantidade de hastes lá embaixo, ok? O dimensionamento correto. Então, pessoal, vamos entender uma coisa aqui, tá certo? Você é um eletricista, você costuma fazer instalação nos seus clientes, ou você está entrando nessa área agora, quer aprender, você quer fazer um SPDA? Você pode fazer um SPDA? Você pode fazer um SPDA, certo? Não tem nada que desabone isso, entendeu? Então, não, só engenheiro pode fazer SPDA? Não, galera, olha só. Você precisa que um engenheiro ou um técnico responsável que tenha um CREA válido
possa emitir uma RT, assumindo a responsabilidade técnica sobre a sua atividade, mas você pode fazer. Você fala, não vou fazer para-raio porque eu só sou eletricista, eu não tenho CREA, eu não sou engenheiro, eu não sou técnico, então dá muito trabalho. Não, galera, o mercado é muito amplo. Quantos prédios tem na sua rua? Tem no seu bairro? Ou você mesmo que mora num condomínio? Certo? Nesse seu condomínio, são quantas torres tem aí no seu condomínio? Escola do seu filho? Certo? Comércio na sua vizinhança? Toda edificação precisa de para-raio. Essa casa baixa, prédio baixo, não precisa. Mentira, pessoal. A norma NBR 5419 afirma que toda edificação deve ter algum tipo de sistema de proteção. A análise de risco que vai determinar se é mais rígida ou mais frouxa. Ou se for isenta, é a análise de risco que vai determinar se você não precisa fazer um para-raio porque ele é baixo, porque tem edificações vizinhas são muito altas, correto? Então assim, para vocês entenderem claramente isso, certo? Recomendo vocês. Vamos assistir os próximos vídeos. Vou explicar para vocês como ganhar dinheiro com isso. É muito fácil, certo? Bom, muito fácil é modo de dizer, desde que você tenha competência, vontade de estudar, queira aprender. A gente consegue ensinar você como desenvolver isso, como aprender, como fazer um laudo, como fazer uma medição de resistência ômica de uma descida, como avaliar uma malha de aterramento. Tudo isso você pode fazer, mesmo sem ser um engenheiro, mesmo sem ser um técnico com CREA, certo? Você faz uma parceria, às vezes tem um engenheiro próximo de você, tem o CREA, mas o segmento dele é outro. Ele mexe com quadro, mexe com painéis e precisa de alguém que faça um para-raio para ele. Então, vamos conversar aí, pessoal. O nosso grupo tem 75 pessoas, tem N pessoas aqui participando de vários segmentos, que trabalham na área, que não trabalham, que querem trabalhar na área. Vamos se ajudar aí, pessoal, fazer um grupo bem conciso, todo mundo junto, certo? Um ajudando o outro, certo? Dá para todo mundo aprender, todo mundo crescer junto, certo? Deixando bem claro, por exemplo, tem um prédio, já é antigo. Vamos lá, essa aqui é uma pergunta que acabaram de me fazer aqui, certo? É um prédio antigo, estava em ordem desde 2001, 2002, meu prédio estava lá funcionando e tinha o SPDA correto. O que aconteceu com a norma de 2015? Como eu disse, a norma de 2015 estreitou um pouco mais, deixou um pouco mais complexos os sistemas, um pouco mais difíceis de serem elaborados, ok? Então o que acontece? Meu prédio pode ficar como está? Depende, galera. Tem que pegar o projeto, fazer a análise de risco nova e dizer se esse sistema antigo atende às especificações novas ou não. Por isso que eu digo que a gente tem que estudar, aprender, fazer junto aí, galera. Estou aqui para ajudar vocês. Quem tiver alguma dúvida, estou com esse projeto aqui do meu prédio, eu vou ter que fazer de novo? Não vou ter que fazer de novo? Me procura, me chama aqui em inbox, conversa comigo aqui no meu WhatsApp aqui, que eu esclareço as dúvidas, a gente conversa pontualmente, certo? Fora do grupo aqui eu consigo esclarecer, tirar algumas dúvidas para te ajudar, e aí você vai conseguir, certo? Conseguir fazer uma adequação, conseguir mostrar para o seu síndico que o prédio está fora da norma. Deus o livre, aí num sinistro, num raio, uma concessionária não vai cobrir os custos. Então, galera, tem muita coisa inerente a isso para a gente aprender, para a gente estudar junto. Correto? Mas primeiro, não manjo nada disso, quero aprender a fazer para-raio. Se você não tem noção nenhuma de elétrica, te recomendo fortemente, recomendo não, né? É uma obrigação, é uma exigência mínima, certo? Para entrar no nosso curso específico de SPDA, você tem que ter o curso de eletricidade básica primeiro, ok? Então chama a gente aqui em inbox, pergunta como é que funciona, como que nós vamos fazer isso. A gente ajuda vocês, esclarece as dúvidas, faz a provinha. Vocês aprovam e manda o certificado para vocês para o curso de eletricidade básica. Depois do curso de eletricidade básica, aí sim vamos para o curso de SPDA, o qual tem essas especificações um pouco mais exigentes aqui. Tá certo, galera? Então, pessoal, bom, é isso. Espero que tenha esclarecido bastante isso para vocês, tá certo? Estamos aqui há 40 minutos conversando. O pessoal fez algumas perguntas aqui que, conforme eu fui falando, já foi sendo esclarecido, já foi sanando essas dúvidas, ok? Então, vamos lá, tá certo? Me chama, pode me procurar aqui, estou à disposição para vocês.
Amanhã, galera, NR10. Fica ligado, hein? Olha só, avisa aquele seu amigo, seu colega de trabalho, dá tempo ainda, manda o link para ele, manda o convite para ele curtir nossa página, entrar nesse nosso grupo, para poder assistir a nossa aula e estar junto com a gente no NR10. Galera, SPDA é obrigatório no NR10? Não é? Por que tem que usar aquela blusa específica para mexer com o painel? O que é aquele CAT 1, 2, 3 no peito, aqui ou na perna, na manga da blusa de eletricista? Tem que ter ou não aquela faixa fluorescente, luminescente aqui no peito, nas costas? Tudo isso aí nós vamos esclarecer amanhã na nossa aula de NR10. Ok, pessoal?